Dia 10. Abusos no discipulado. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. 1 Pedro 5, 2 e 3. Eu considero que meu ministério pastoral começou no início de 1986. Naquele ano, a liderança da igreja me encarregou de liderar os jovens, então um pequeno grupo de cerca de 80 pessoas. Eu não tinha nenhuma experiência, mas, juntamente com o pastor Marcelo Almeida, tínhamos uma grande fome de Deus e queríamos muito ser usados por ele para edificar uma obra que causasse impacto na vida daqueles jovens. Não tínhamos muita clareza do que fazer, mas naquele início de ano havíamos entrado em contato com irmãos da Comunidade da Graça e aprendemos sobre algo que desconhecíamos, o discipulado. Aquilo nos marcou profundamente e decidimos que precisávamos praticar o discipulado. Pegamos todo o material que eles tinham e repassamos para aqueles que seriam nossos discípulos. Nunca havíamos sido discipulados e não tínhamos a menor noção de como fazer. Apenas sabíamos que era algo revolucionário e estávamos dispostos a fazer uma revolução. Nem preciso dizer que realmente aplicamos todo o discipulado que entendêramos, e o resultado, a princípio, fora realmente maravilhoso. Nosso grupo de jovens cresceu de apenas um punhado para mais de 500 jovens em pouco mais de um ano, mas os nossos erros não demoraram a aparecer. O que era para ser um estilo de vida se transformou apenas em um método de trabalho. E o que era para ser um meio de levar discípulos à maturidade, tornou-se um fim em si mesmo. Muitos começaram a radicalizar o processo, e com tristeza, vimos os discipuladores dominando as pessoas, exigindo delas total submissão à sua autoridade, sem mostrar amor nem realidade espiritual. Pequenos tiranos começaram a dominar o rebanho, e logo, algo que era realmente bíblico, tornou-se uma fonte de tristeza e ferimentos para muitos de nós. Sem dúvida, praticamos pelo menos um pouco do genuíno discipulado, pois quase todos os nossos discípulos se tornaram pastores e líderes de destaque tempos depois. Mas aqueles excessos produziram em mim uma certa resistência. Durante anos, continuei pessoalmente praticando o discipulado, mas tinha receio de estimular sua prática no meio da nossa igreja. Hoje, depois de fazer uma profunda avaliação do método e examinar os excessos do passado, entendemos que a edificação da igreja passa pelo verdadeiro discipulado. Existem, no entanto, perigos no relacionamento de discipulado. Você precisa estar atento a certos desvios que poderão ocorrer no seu relacionamento com seus discípulos. Quero enumerar aqui algumas advertências, que são também princípios para o relacionamento entre discípulo e o seu discipulador. Número 1. As relações devem ser compatíveis. Antes de mais nada, precisamos mencionar alguns tipos de relacionamentos impróprios no discipulado. Evitá-los só trará benefícios à obra de Deus. Letra A. Solteiros não devem acompanhar casados em seus problemas matrimoniais e familiares. Os problemas de casais só devem ser tratados por quem é casado e tem experiência na esfera familiar. E os problemas sexuais, principalmente, são os mais difíceis para um solteiro resolver. É claro que podem ocorrer exceções, mas estou convencido de que serão bastante raras. Letra B. Os rapazes não deveriam discipular as moças e vice-versa. Embora um rapaz possa levar uma moça a Cristo e vice-versa, não deveria ser ele o seu discipulador. O mesmo se aplica às moças, ou seja, não é prudente uma moça discipular um rapaz. Obviamente, nosso receio é que surja um envolvimento emocional entre eles. Os riscos desse envolvimento estão sempre presentes e a relação pode acabar num clima romântico. Se ambos forem já maduros, creio que não há problemas, e se o discipulado for feito em grupo, os riscos seriam diminuídos. Mas, regra geral, é melhor que rapazes discipulem rapazes e moças discipulem outras moças. Letra C. Homens casados não devem acompanhar moças e mulheres casadas.
e mulheres casadas não devem acompanhar rapazes e homens casados. Você nunca deverá discipular uma mulher casada, a menos que sua esposa participe diretamente do processo. Isso significa que você só fará o discipulado de uma mulher com a sua esposa presente em todos os encontros. Além da evidente aparência do mal, o marido não crente vai odiar se um homem vier aconselhar a sua esposa na sua casa. Letra D. É melhor que o discipulador seja mais velho que o discípulo. Quando o discípulo for mais velho ou mais experiente que o discipulador, há o risco de, em vez de salgar, o discipulador venha a ser salgado pelo outro. Em vez de influenciar, acabe sendo influenciado. E isso seria uma completa inversão de papéis no discipulado. Além disso, é muito embaraçoso para um homem mais velho ser discipulado por um mais jovem. 2. Cuidado com a manipulação e a dominação. Cuidado com o assenhoreamento sobre a vida do discípulo. A palavra de Deus diz para guardarmos o rebanho de Deus que há entre nós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, não como dominadores do que nos foram confiados, antes tornando-nos modelo do rebanho. 1 Pedro 5, 2 e 3. A primeira coisa que temos que afirmar com muita clareza e convicção é que todo discipulado é primeiramente a Cristo, ou seja, todo discípulo é antes de tudo um discípulo de Cristo. O discípulo deve ser discípulo de Cristo e não de homens. Há uma tendência muito sutil no trabalho de discipulado de se deixar levar pelo legalismo e pelo controle da vida do discípulo. Discipuladores, quando desconhecem as exigências de Jesus, impõem as suas próprias exigências. Já ouvi pastores afirmando que as pessoas gostam de ser cobradas, de serem exigidas a vestir e a se comportar desta ou daquela maneira, e que elas gostam de proibições. Alguém já chegou a afirmar que os crentes gostam de pregadores que batem, porque passam a ideia de um evangelho mais sério. Mas o que temos muitas vezes é apenas legalismo humano. Assim, irmãos que vivem sob a tutela de líderes dominadores abrem espaço para um discipulado onde o homem, e não Jesus, domina o discípulo. Nenhum de nós, infelizmente, está livre disso. Pode ser que em nosso meio não se imponham proibições na maneira de vestir, de se pentear, de usar ou não usar barba, mas sempre existe a tendência de querer impor a opinião pessoal do discipulador nessas ou outras questões. Já ouvi casos em algumas igrejas onde discipuladores e pastores opinam até sobre a frequência de atividade sexual entre os seus discípulos, mas a tragédia é quando as opiniões de discipuladores e líderes dominadores influenciam o futuro das pessoas negativamente. O discipulador começa opinando sobre pequenas coisas, mas pode acabar querendo determinar com quem o discípulo deve se casar, quantos filhos deve ter, etc. Número 3. Não faça do discipulado um curso intensivo. O processo de discipulado é, antes de tudo, uma transferência de vida e não meramente uma transferência de conhecimento. Muitos discipuladores transformam o relacionamento de discipulado num curso de pós-graduação espiritual. Priorize o relacionamento e ensine quando as circunstâncias o exigirem. O melhor é esperar que o Espírito Santo crie situações de tratamento de caráter ou de ensino de princípios espirituais. Tenha muito cuidado para não tentar criar situações artificiais de ensino ou de tratamento do caráter. É preciso aprender o verdadeiro caminho para a prática do discipulado. Lembre-se constantemente que o discípulo é de Cristo. Nossa missão é treiná-lo e ajudá-lo, levando-o a crescer na fé. Jamais devemos impor nossa vontade sobre um discípulo, mas ensiná-lo que tem de submeter-se totalmente à vontade de Cristo. O discipulado como forma de treinamento é sumamente importante para a vida da igreja e para a extensão do reino de Deus. Num discipulado existe treinamento. Primeiramente, aquele treinamento que nos leva a sermos discípulos de Cristo, a ter um comprometimento com Ele. Depois, poderemos desenvolver um treinamento mais específico, preparando o discípulo para fazer a obra de Deus. Mesmo assim, temos que entender que o discipulado não é algo eterno.
Número 4. Sirva o seu discípulo. Evidentemente, a autoridade e a submissão são bíblicas, mas o fato de um discípulo se submeter a um discipulador não comprova que ele se submete ao Senhor. Nenhum discipulado funciona apropriadamente se o ensino claro sobre submissão e obediência não for precedido ou acompanhado pelo ensinamento do amor e do serviço. Não que a autoridade e a submissão não precisem ser enfatizadas, mas elas não têm preeminência sobre a lei do amor. Na realidade, algumas vezes enfatizamos a autoridade e a submissão, mas nos esquecemos de dar qualquer ênfase à lei principal de Cristo, que é a lei do amor. Discipuladores que exercem autoridade sem o coração cheio de amor costumam se tornar tiranos, ignorando completamente as necessidades do discípulo. Lembre-se que se por um lado o discípulo precisa ser submisso, por outro lado o discipulador precisa entender que ele é o servo do discípulo e não o dono. Deve ensinar-lhe o conselho de Deus e não os seus gostos e costumes pessoais. Deve preservar a iniciativa e as qualificações pessoais do discípulo. Devemos ter em mente a visão de Deus sobre a autoridade. No mundo espiritual, a autoridade é sinal de posição e domínio, mas no reino de Deus, a autoridade vem quando servimos em amor. Marcos 10, 43. Devemos entender que, como discipuladores, devemos servir, dando 3 coisas fundamentais ao nosso discípulo. Em primeiro lugar, devemos dar a nós mesmos. Jesus não dava reuniões e sermões, dava a si mesmo. João 1, 38 e 39. Marcos 2, 15. Dar a si mesmo é dar seu tempo, seu interesse, sua amizade, deixar-se envolver, ter encargo, zelar, orar. Temos que dar nossa casa, nosso amor, nossa vida. Em segundo lugar, devemos dar exemplo. Jesus era exemplo. João 13, 15. Ele disse: vinde e vede, e não vinde e ouvi. Nós também devemos dizer: vinde e vede. Devemos chegar a dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso não é pretensão. Jesus não era pretensioso, nem Paulo. Deus é que nos torna exemplos pela vida de Cristo em nós. E em terceiro lugar, devemos dar a palavra de Deus. Jesus instruiu com a palavra. João 15, 3. Ele estava constantemente mostrando a vontade do Pai. Ele ensinava e orientava em toda parte e em todo o tempo. No templo, em casa, no caminho, no barco. Marcos 10, 1. Jesus dava ensino para todas as áreas da vida. Nós temos que ensinar os discípulos a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Número 5. Não seja legalista. Não tente mudar a pessoa baseado no seu preconceito pessoal. Não queira mudar o exterior se o interior ainda não foi mudado. Não se prenda a coisas exteriores, mas leve o discípulo a ter uma experiência íntima e profunda com Deus. As questões de comportamento social, quanto ao que se deve ou não fazer, ao que é pecado ou não, o Espírito Santo orientará a cada discípulo. Não se pode criticar um irmão e julgá-lo porque vai ao cinema ou ao futebol, nem dizer a um novo convertido que não deve fazer isso ou aquilo. O discipulador pode testemunhar da razão por que ele faz ou não faz alguma coisa, mas jamais deve fazer da sua maneira de viver uma lei para todos. A função do discipulador é ensinar o discípulo a ouvir o Espírito Santo e ser guiado por ele, além de mostrar nas Escrituras o padrão de Deus. Qualquer método de discipulado que induz as pessoas a seguirem um líder e a obedecer às regras e não a Cristo é fundamentalmente maligno. Todo discipulado deve levar as pessoas a serem como Cristo, e esse deve ser o grande alvo de todo discípulo. E tudo o que tirar Cristo do centro, seja um método bom ou um ótimo sistema de discipulado, deve ser completamente removido do nosso meio. Número 6. Cuidado com a negligência. Não seja negligente com a pontualidade e também não desmarque um encontro na última hora, a não ser que haja uma razão realmente forte para isso. Os discípulos se ressentem dessas atitudes.
Eles interpretam como sendo indisposição, má vontade ou rejeição mesmo. Lembre-se de que você é para ele o padrão de cristão, portanto, cuidado para não decepcioná-lo com atitudes como falta de pontualidade, inconfidencialidade, etc. Número 7. Cuidado com o horário. Não faça um encontro com mais de 1 hora de duração. Evite tomar o tempo do discípulo desnecessariamente. Seja cuidadoso para não ter encontros em horários impróprios, como muito tarde da noite, nem em lugares muito movimentados, onde não seja possível a privacidade. Número 8. Cuidado com a aparência. Não há nada errado com roupas informais como bermudas e camisetas, mas seja cuidadoso com a higiene pessoal, limpeza, odores e aparência geral. Se o encontro for na casa do discípulo, seja ainda mais criterioso com a aparência. Número 9. Não tente resolver problemas complexos. Pessoas com problema de drogas, alcoolismo, travestismo, prostituição, depressão profunda, envolvimento severo no satanismo ou outras dificuldades semelhantemente graves, exigem um acompanhamento especializado. Procure o seu pastor. Não tente fazer algo que está além da sua capacidade e maturidade. Tenha a humildade de reconhecer que você não é a pessoa apropriada para fazer tais acompanhamentos. Número 10. Cuidado com o zelo sem sabedoria. Ficar guardando o discípulo o tempo todo compromete a vida espiritual dele. Os crentes superprotegidos são inseguros e necessitam constantemente de mamadeira espiritual. Não faça tudo por ele. Deixe que ele se esforce um pouco também. Por exemplo, você não tem que buscá-lo de carro para todas as reuniões da igreja ou da célula. Assim como as crianças podem ficar mimadas, os discípulos também ficam. E depois eles não vão querer ir para a igreja sozinhos. Sempre vão exigir que alguém vá buscá-los. Isso se aplica a muitos outros aspectos da vida cristã. Deixe que ele ande com as próprias pernas. Número 11. Seja moderado no cuidado com o discípulo. O cuidado exagerado pode ser perigoso. A consequência disso será que o discípulo se cansará de você e da igreja. Se ele se sentir sufocado, fugirá, e o inimigo acabará por arrastá-lo de volta ao mundo. Vamos ilustrar. Certo dia o pastor disse: João, quero confiar Pedro aos seus cuidados. Quero que você seja o discipulador dele. Pode contar comigo, pastor. O meu sonho era ser discipulador na igreja. Estarei atento aos passos dele, garantiu. Montarei uma vigilância constante. Mas o que o pastor não esclareceu, nem João perguntou, era até onde ele poderia ir nessa vigilância, sem sufocar o outro. E João levou muito a sério a incumbência de ser um discipulador. Nos dias que se seguiram, logo ao se levantar, João telefonava para Pedro e repetia o mesmo ao meio-dia e à tarde, sem lhe dar trégua. E mais, cumprindo sua obrigação, entre aspas, todas as noites ia visitá-lo, constrangendo-o e tirando sua liberdade. E ainda acrescentou uma longa lista do que ele não devia fazer. E como se isso não bastasse, vigiava-o de espreita cada vez que Pedro saía de casa. Ao fim de 2 semanas, o pobre discípulo desapareceu da igreja de forma repentina. Isso é mais comum entre os jovens. Por isso, Paulo ordenou a Tito que exortasse os jovens a serem moderados. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Tito 2,6. Tenha equilíbrio, respeite a privacidade do outro e não o sobrecarregue com excesso de atenção. Número 12. Não permita a superdependência. Quando a ênfase na autoridade no discipulado é muito forte, leva alguns irmãos à dependência de seus discipuladores em tudo. Os pastores e discipuladores passam a ser o seu guia espiritual, decidindo tudo pela pessoa. Eles decidem se o discípulo deve ou não vender o carro, se viaja ou não, se deve ou não se relacionar com determinada moça ou rapaz. Esse nível de autoridade e de governo dos discipuladores sobre os discípulos produz sensação de tranquilidade e passividade naquele que está sendo discipulado. Afinal,
ele já não precisa decidir sobre nada e nem mesmo preocupar-se em orar a respeito. Seu discipulador cuida de tudo. E tem gente que gosta disso. Os discípulos sentem-se tranquilos porque já não precisam orar nem buscar a Deus sobre este ou aquele assunto, nem correm o risco de tomar decisões erradas. Se alguém errar, será o discipulador. Isso não é discipulado, é manipulação espiritual. No discipulado verdadeiro, ensinamos os novos e os velhos a dependerem de Deus e a buscarem a sua vontade. Podemos aconselhá-los sem impor nosso ponto de vista ou nossa autoridade. Mas o problema está exatamente aqui. Por causa da ênfase na autoridade, sempre que aconselhamos, achamos que o nosso conselho tem que ser seguido à risca. Somos os profetas dos últimos dias, que recebemos toda a verdade para conduzir as pessoas na vida cristã. Quando não somos obedecidos, nossa tendência é rejeitá-los. É claro que devemos dar orientações claras aos discípulos, entre elas a de que devem buscar em Deus a resposta e não em nosso conselho. Como agir numa situação em que o discípulo procura orientações? Uma atitude simples é orarmos juntos e levá-lo a tomar uma decisão. O discipulador deve mostrar todas as saídas possíveis e deixar que o discípulo decida. Se, como discipuladores, não entendermos certos assuntos, devemos recomendá-lo a buscar o conselho de pessoas naquela área específica e, em seguida, deixá-lo decidir. Se decidir corretamente, amadurecerá no Senhor. Se errar, amadurecerá com mais rapidez ainda. E jamais devemos culpá-lo por um eventual erro, nem devemos nos culpar também. O discipulado autoritário, ao invés de produzir maturidade, produz imobilidade espiritual. A pessoa cresce, entre aspas, com eterna dependência em tudo. Não aprende a depender de Deus e a buscar Cristo nas mínimas coisas. Número 13. Nunca viole a privacidade. Não ultrapasse os limites da privacidade do discípulo, tanto a nível pessoal quanto familiar. Uma coisa é o discípulo espontaneamente contar, confessar, confidenciar algo da sua intimidade. Outra bem diferente é o discipulador forçar a entrada ou invadir sua privacidade. Quando a convicção de pecado provém da atuação do Espírito Santo, naturalmente o discípulo buscará a sua ajuda como irmão em quem confia e abrirá o coração com você. Existe uma tendência muito sutil de posse sobre as pessoas, de levar os discípulos a uma total submissão ao seu discipulador e não a uma dependência de Cristo. De forma bastante sutil, prende-se as pessoas ao seu discipulador e não a Cristo. É o meu discípulo, e fica no ar aquele sentimento de posse, pois por ser seu discípulo, o discipulador acredita que tem controle sobre ele. O discipulador passa a ser o amo que, com um simples estalar de dedos, atrai sobre si os olhos dos discípulos. Este se torna um servo do seu mestre, contrariando tudo o que Jesus ensinou. No passado, vi um discipulador dizer a seu discípulo que não podia se relacionar com uma moça porque ele achava que não era bom, porque ela, sob o seu ponto de vista, não era a moça ideal para ele. Alguém chegou mesmo a pensar que poderia opinar até mesmo sobre qual carreira profissional o discípulo deveria seguir. É a posse total sobre as pessoas. Infelizmente, isso existe. Nunca permita que isso aconteça entre nós. Nesses mais de 20 anos formando discípulos, muitos dos quais hoje estão atuando no ministério, descobri quanto mal uma interpretação errônea do discipulado pode fazer a uma igreja. Número 14. Não faça negócios com o discípulo. Durante o tempo de discipulado, você não deveria fazer qualquer tipo de negócio com seu discípulo. Ele ainda não tem maturidade e algo muito pequeno poderia ainda destruir a relação. Além disso, não dê nem empreste dinheiro a ele. Evidentemente, o contrário é verdadeiro. Não peça dinheiro nem mesmo emprestado ao seu discípulo. Se você sentir de Deus de ajudá-lo, faça-o de maneira anônima. Não é bom que discípulos se tornem sanguessugas dos seus discipuladores. Número 15.
Evite fazer críticas. Julgar não ajuda em nada. Censurar e pegar no pé nunca mudam as pessoas. Ninguém gosta de ter alguém censurando-o todo o tempo. Como discipulador, você é um motivador. Tenha sempre uma palavra positiva e de fé para levantar o ânimo do discípulo. Lembre-se de que você é um consolidador de alicerces e não um dinamitador de autoestima.